Antes de fazermos isso, porém, em decorrência da beleza que eu tenho atrás de mim aqui, que é o nosso cenário, aquilo que representa a pátria do Evangelho, esse ambiente que nos recebe nesta encarnação, graças ao qual nós temos acesso a estas informações que não existem em abundância em nenhuma outra bandeira na Terra. E é por esse motivo que nós homenageamos essa honrosa oportunidade de renascermos na pátria do Evangelho, no coração do mundo, segundo a definição de Humberto de Campos, que será interessante que nós meditemos um pouquinho também sobre isso que está na nossa tela, porque ela não foi construída por acaso. Nós não sabemos por quê. Ela tem o verde, tem o amarelo, tem o azul e o branco. Quando muito, em algum momento da nossa vida, nós aprendemos na escola, antigamente, quando se falava sobre isso, antes da invasão comunista, na pedagogia materialista que nós estaremos depois vendo aqui hoje no estudo, que havia um motivo para nossas bandeiras terem essa cor. E, naturalmente, talvez alguns de vocês se recordem, alguns. Vamos fazer um teste, então. Vamos ver o que significa na nossa bandeira a cor verde. Vamos lá, levanta a mão aí quem quer dizer. Vai lá, Odete. As matas. A cor amarela. Vai lá, Sueli. O ouro. O ouro. A riqueza. E o azul? Aqui, ó. O cara já deu um pitaco na resposta da outra, agora ele fala. O que é o azul? Paulo? Oceano. O oceano? É. E o branco? Adir? Paz. O branco? A paz. A paz. Mas e se eu disser para vocês que está tudo errado? Hein? Essa é uma ressignificação que se fez depois. Não sei se vocês têm a bandeira do Império aí. Procurem a bandeira do Império Brasileiro. A bandeira do Império, em alguns casos, inclusive os monarquistas querem reconduzir o Brasil à condição de império. A bandeira imperial, eles adotam ainda hoje como uma bandeira, os monarquistas. Passa para a Ana Paula aí. A bandeira do Império, ela ostentou essa aparência na medida em que o Brasil se tornou império. Alguém sabe quando foi que o Brasil se tornou império? Levanta a mão. Ninguém sabe? Vocês nasceram aqui e não se lembram? Quando é que o Brasil se tornou império? O mais platinado de todos daquele tempo deve saber. Muito tempo. Ninguém sabe quando o Brasil se tornou império? O Brasil não nasceu império. Nasceu como? Como colônia. Colônia de onde? Da terrinha da Otília, Portugal. Depois, ela foi sendo administrada por diversos enviados da metrópole, e aqui foi se desenvolvendo Malemar, as capitanias hereditárias, aquela história toda. E, como colônia, era como se fosse um estado ou um quintal de Portugal. Depois, acontece a mudança política na Europa. E Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental.
proibindo que todas as nações europeias comercializem com a Inglaterra. Porém, Portugal era o país que mais tinha comércio com a Inglaterra. E Portugal se recusa a fechar os portos, porque Portugal comprava tudo que ele usava da Inglaterra. E a Inglaterra tinha um tratado comercial com Portugal, de reciprocidade, em que a Inglaterra comprava tudo que Portugal produzisse. Azeite e vinho. Só. Enquanto que a Inglaterra produzia todos os manufaturados, botão, tecido, tudo que Portugal só podia comprar da Inglaterra. Quando então o bloqueio continental é decretado, 1808, a família portuguesa se recusa a fazer isto. E, obviamente, em desobediência à ação imperial, Napoleão manda invadir Portugal. Sabendo que eles seriam bloqueados, o rei de Portugal pega suas 14 caravelas, enche com tudo que de riqueza eles podiam e navegam para o Brasil, a sua colônia distante, para fugir de Napoleão. Porém, imagina, o rei estava na metrópole, governava todos os seus territórios da metrópole, agora ele tem que correr para o quintal. E aí, então, o que ele é obrigado a fazer politicamente? Ele tem que elevar a condição do Brasil. O Brasil não pode mais ser colônia, porque o rei não governa da colônia. O Brasil é elevado à condição de Reino Unido. Reino Unido. Ou seja, aqui se torna igual como que a metrópole. E chegam então as caravelas aqui, e o rei tem que criar uma infraestrutura que até então ninguém dava mínima para o quintal. Aí ele vai ter que montar uma barraca no quintal. Então tem que mandar roçar o quintal, tirar os buracos, as pedras, tirar os formigueiros, fazer uma estrutura. Tem que ter um banheirinho para o rei ir, para a rainha ir. Tem que ter um cômodo, né, mais confortável. Então eles começam a investir no Brasil. E o Brasil se torna um reino unido a Portugal. Aí, o grande problema, porque também o imperador francês manda invadir Portugal, era justamente que Portugal era governado pela mesma casa real que fora derrubada na França. Os Luíses, todos eram Bourbons. E os descendentes dos Bourbons também governavam Portugal. Tanto que nós vamos encontrar o sobrenome Bourbon no sobrenome dos nossos reis, dos nossos herdeiros. Aí então, vêm para cá e ficam aqui um tempo. Fundam a Casa da Moeda, fundam a Universidade de Direito, fundam a primeira faculdade de Medicina, precisam implementar uma vida, não mais na corte, mas no Reino Unido. Daí acontece que Napoleão perde as suas concessões, as guerras vêm impedir e, em determinado momento, se vê a necessidade do rei Dom João VI voltar a Portugal. Quando eles voltam para Portugal, fica aqui o seu filho, Dom Pedro I. E, naturalmente, o rei volta para Portugal, as atenções do mundo todo vão com ele. E lá em Portugal, os deputados portugueses começam a querer mandar o Brasil de volta à condição de colônia. Não, vamos rebaixar, por que a gente vai ficar com esse terrenão aí à toa? Cheio de coisa. Não, vamos voltar a deixar o terreno
o capim crescer lá no quintal, porque agora a gente voltou para a casa principal. E quem estava aqui eram brasileiros, portugueses, que já tinham se sentido importantes e agora iam ser rebaixados. E é aquilo que nós vemos na história, quando Dom João vai embora, fala para o seu filho, Dom Pedro I, que se por acaso o Brasil tiver que se separar de Portugal, que antes seja por ele do que por qualquer um destes atravessadores. E aí nós vamos ter as diversas confusões entre as cortes portuguesas e porque aí o Brasil tinha deputados, tinha uma instituição política que também servia ao governo da metrópole aqui. E havia deputados do Brasil nas cortes portuguesas que defendiam os interesses do Reino Unido lá. Aí chega aquela confusão toda, e José Bonifácio está lá orientando todo o processo, e por fim surge o momento de libertarmos-nos da nossa metrópole. Até então o Brasil é Reino Unido. Só que então, em 7 de setembro de 1822, coisa que daqui a algumas semanas completaremos 200 anos, o Brasil se coloca como independente de Portugal. E a partir daí elege o sistema de império. Para tanto, precisa ter uma bandeira. A bandeira de Portugal nós conhecemos. Otília, qual é a cor da bandeira portuguesa? Fala aí, Otília. Verde, vermelha. Verde e vermelha. Essa cor de Portugal tem uma ligação com a origem do reinado português. A cor verde era a cor dos Bourbons. Obviamente o Brasil está agora com o seu primeiro imperador da casta dos Bourbons, Dom Pedro I, ele também é Bourbon, descendente de Dom João VI. Só que ele é casado com uma esposa que é também imperatriz da Áustria. A Casa da Áustria tem as cores amarela, tem a cor amarela, aliás, como representativa da sua nacionalidade, os Habsburgos. Portanto, quando se faz a primeira bandeira do Império, você separou já a bandeira do Império? Nós vamos encontrar a bandeira do Império, você vai ver na tela. Você vê o verde dos Bourbons, o amarelo dos Habsburgos, que seria a imperatriz, e o escudo a primeira terra de Santa Cruz, a bandeira do Brasil originária, foi aquela ela era branca com uma cruz vermelha no meio, a cruz dos navegantes, inclusive das caravelas, você vê ali no meio, você vê o planisfério, depois vê uma alusão às estrelas e as ramas de café e parece que é algodão, tabaco, é isso mesmo, café, tabaco e no alto a coroa. Então o que acontece? Essa é a bandeira do Império Brasileiro. Não tem nada de verde de mata, de amarelo do ouro, do azul do rio, do oceano. Não, nada disso. Então isso vai durar mais ou menos quase 60 anos, ou 1822 a 1889, 67 anos. Quando o Brasil é, novamente, reformado no seu sistema de governo, quando o segundo imperador é exilado, eles inventam então, precisam agora um símbolo nacional, e eles inventam uma bandeira que é escrita, escarrada a bandeira americana. Só que
as listas são verde e amarela, o quadrado à esquerda é azul e tem as estrelas. É quase uma repetição, só com uma mudança de cores, da mesma bandeira dos Estados Unidos, porque, na verdade, os Estados Unidos eram uma referência de nação que se libertou do domínio inglês, aquela coisa toda. Só que ninguém gostou dessa bandeira. Ninguém. Essa bandeira durou 4 dias. Só. E existe a referência dessa bandeira. Até que então, eles definem, em 19 de novembro de 1889, que é a data que se comemora no nosso país, o Dia da Bandeira, 19 de novembro, apesar da República ter sido proclamada no dia 15 de novembro, no dia 19 é instaurada a nova bandeira, que é esta que nós conhecemos. E, obviamente, já não estamos mais no Império. Portanto, o verde não pode ser dos Bourbon, nem o amarelo pode ser dos Habsburgo, dos austríacos. E aí que se estabelece um outro significado para essas cores. Esse que vocês estão a par, quase todos. Porque de verdade nós vamos ter o verde das matas, o amarelo da riqueza, do ouro. Aí vem o azul. O azul não tem nada a ver com o mar. O azul tem a ver com o céu. Porque se as estrelas estivessem com as estrelas com 5 pontas, 4 pontas, todas coloridas, você podia ver a estrela do mar. Então o azul é do mar, mas não. As estrelas estão fixadas no firmamento. E é uma referência a esse globo que até então se considerava o globo físico. Vocês se lembram aquela esfera armilar que na escola a gente aprendeu, onde se colocavam as estrelas? É uma referência ao nosso céu. O branco continua sendo uma menção da paz. E aí nós temos todas as estrelas que estão aqui ao fundo. Como é que eles acertaram assim? Joga uma estrela aqui, põe outra estrela lá. Foram alguns pintores que fizeram a primeira bandeira, né, na concepção artística. A bandeira do Império foi feita, se não me engano, pelo pintor Debré, que estava no Brasil como pintor da corte na época. Mas esta outra não. E então, surge essa nova concepção das estrelas do céu, no azul, do firmamento. E todas as estrelas que estão aí têm um significado. Todas elas. A última mudança que houve na nossa estrutura de bandeira foi em 96, se não me engano, quando se incorporaram 6 estrelas. O que é, Ana Paula? 92? Obrigado. 92. Por uma determinação legal, incorporaram-se 6 novas estrelas, porque cada estrela corresponde a um estado da federação e mais o Distrito Federal. Portanto, nós temos em nossa estrela, nossa bandeira, 27 estrelas. 26 estados e o Distrito Federal. Cada estrela está vinculada a um estado. Qual é o nosso estado aqui? Quem sabe qual é a estrela do estado de São Paulo? Você, quando desencarnar, o mundo espiritual vai perguntar para você entrar no paraíso. Me diz qual é a estrela do estado de São Paulo onde você nasceu. Qual? Qual que é? Vai lá mostrar, Eliana. Vai lá. A Eliana vai mostrar. Essa daí. Ok. A estrela número 14, que o Felipe vai pôr para a gente na sequência, o slide, é a estrela Acrux.
é a crux, aquela que está ali, onde a Eliane mostrou. É a estrela do estado de São Paulo. E cada uma dessas estrelas representa um estado da federação. Nós temos aquela solitária lá em cima, a estrela do estado do Pará. Se nós observarmos onde passa o Equador, nós vamos ter a estrela referente ao estado cuja capital se encontra acima do Equador. E as outras embaixo, todas elas representando a posição do céu no dia da proclamação da República, em 1889. O céu, na proclamação da República, tinha esta posição de estrelas. E quem vai fazer a incorporação de novas estrelas são astrônomos, que têm que voltar com os seus programas de computador para avaliação de como era o céu no dia da proclamação da República, para incorporar um novo estado, uma nova estrela, como estava no céu daquele dia. E aquela pequenininha ali sozinha, lá isolada, lá embaixo, é o mesmo sentido do Distrito Federal, né? Pequenininho, sozinho, isolado, é a 27, o Distrito Federal. Alguns dizem que esta faixa branca, ela representa o Rio Amazonas, outros dizem que representa outra coisa, mas quando eu estudei essas simbologias, representavam o cruzamento da linha do Equador sobre nossa nação. Portanto, essa posição dessa estrela número 1, referente a esses marcos de latitude. Então, tudo o que nós estamos vendo foi construído com um significado. Não é por acaso. E se nós, que somos os seres ainda primitivos, num planeta atrasado, temos a capacidade de criar simbolismos tão perfeitos e tão exatos, imaginar que Deus vive jogando cartas ao acaso, é não entendermos qual é a causa de todas as coisas. Quem é que não sabia de alguma das coisas que aqui nós mostramos? Levanta a mão. Que não sabia. Porque quem chutou que era a selva, o ouro, tudo bem, sabia que é aquilo que normalmente agora a gente aprende, né? Mas tudo está vindo de muito antes. E é interessante, inclusive, quando você vai ver as diversas bandeiras que o Brasil já teve, mesmo como colônia, você vai vendo a evolução de todas elas, os simbolismos de cada coisa, até chegarmos onde nós estamos.